18, dos versos 1 a 8. A parábola do juiz iníquo. A palavra do Senhor ela diz assim: Disse-lhes Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmurecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva, que vinha ter com ele, dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Ele, por algum tempo, não a quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, a que ele clama dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará, porventura, fé na terra? Deus aplique sua palavra nos nossos corações. Acho que vou puxar mais aqui. Meus irmãos, uma vez um irmão chegou com um pastor amigo meu, lá na minha terra, lá em Manaus, e disse para ele: pastor, oração, na minha opinião, oração é um dom, né? Uns têm dons para orar, outros não. E na visão dele, orar era um dom, né? E aquele pastor simplesmente, um pastor amigo meu olhou para ele e disse: meu irmão, você está totalmente errado. Oração não é um dom, oração é um dever. Oração é um dever de todo crente. É obrigação de todo crente orar, buscar a Deus, falar com Deus diariamente. A pergunta de número 98 do nosso breve catecismo, ela define bem o que é oração. O que é oração? Oração é um oferecimento dos nossos desejos a Deus por coisas conforme a sua vontade, em nome de Cristo, com a confissão de nossos pecados e um agradecido reconhecimento das suas misericórdias. Então, basicamente, a oração é isso. A oração é um dever, onde nós falamos com Deus, onde nós fazemos as nossas petições, os nossos desejos, e esses desejos devem estar de acordo com a vontade de Deus. Então, o que mais? Confissão de pecados. Nós precisamos confessar os nossos pecados diariamente, porque pecamos todos os dias. A Bíblia diz que não há um justo sequer. E um agradecido reconhecimento das suas misericórdias. A oração tem que ter ações de graças também. Nós temos que ter um coração grato ao Senhor por tudo que Ele faz em nossas vidas. Então, numa oração, nós precisamos fazer as nossas petições, segundo a vontade de Deus. Nós precisamos confessar os nossos pecados e também sermos gratos a Deus. Eu falei ontem e hoje de manhã também, dando um estudo para os irmãos ali da congregação de Pé do Galo, que às vezes eu me sinto muito mal, porque Deus ele é tão misericordioso, Ele me abençoa tanto, que às vezes eu quero retribuir à altura tudo que Ele faz por mim, só que não tem como. Eu não consigo fazer isso, eu não consigo retribuir, porque a Bíblia diz que as nossas obras de justiça são como trapos de imundícia. Então, nada do que eu e você venhamos a fazer é justificável diante de Deus. Tudo que eu e você venhamos a fazer não passa de trapos de imundícia. Então, só o que nos resta, meus irmãos, é ter um coração grato a Deus. O que nos resta é ter gratidão a esse Deus que nos abençoa todos os dias, sem nós mesmos merecermos. Então, precisamos ter um coração grato, não murmurar, não reclamar, colocar a culpa em Deus e tudo que acontece em nossas vidas. Tem pessoas que são assim, irmãos. E Deus ainda tem misericórdia de pessoas como essas.
mas que Deus nos ajude nessa noite a sempre ter um coração grato a Ele, independente das circunstâncias, independente do que esteja acontecendo conosco. Então, oração é isso, né? É quando falamos com Deus, fazemos as nossas petições a Deus, confissão de pecado e gratidão. E aqui, eu li uma parábola onde o Senhor Jesus conta a parábola do juiz iníquo. A Bíblia mesmo diz aqui, a parábola diz que era um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Um homem extremamente arrogante, presunçoso, que pisava nas pessoas. E aí conta-se que a mulher sempre estava lá com ele, batendo na porta da casa dele, dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. E isso insistentemente, todos os dias praticamente. Julga a minha causa, julga a minha causa, julga a minha causa. E chegou um tempo que aquele juiz ele não aguentou mais. Os irmãos estão me ouvindo bem? Está muito longe? Então, tá. Pensei que o microfone estivesse um pouco longe. Então, aquela mulher iria insistentemente ali na casa do juiz: julga a minha causa, julga a minha causa. Teve uma hora que o juiz não aguentou. Disse: olha, eu vou julgar logo a causa dessa mulher, que assim ela não enche mais a minha paciência, né? Eu vou atender a causa dessa mulher, porque assim ela para de me aperrear. E um juiz iníquo, um juiz que não temia a Deus nem respeitava homem algum. Então a parábola ela fala disso, de uma insistência, de uma certa insistência. Se essa mulher insistiu para com o homem que não temia a Deus nem ninguém, e ele atendeu a sua causa, quanto mais o Deus poderoso que nós servimos. Ele não vai atender a causa dos seus filhos? Quando Deus responde a oração, no texto em apreço, Jesus dá primeiro a lição, depois conta a parábola. A lição é sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. É dever, oração é dever. Não é um pedido, não é uma recomendação que a Escritura nos faz, mas é um dever, é uma obrigação. E isso nós precisamos orar todos os dias para manter a nossa comunhão com o nosso Deus sempre. Lucas, mais uma vez, usa o argumento do menor para o maior. Se um juiz injusto concede o pedido por causa da persistência da mulher que está pedindo, daquela viúva, quanto mais o Pai Celestial irá responder à persistência de quem o pede. Esse, portanto, é um contraste não só do humano e do divino, mas também do injusto e do santo. É um contraste que o Senhor Jesus fez nessa parábola. Do injusto, do juiz iníquo, que não temia a Deus, não temia ninguém, não respeitava homem algum, e do Deus santo, vivo e verdadeiro, que tem prazer em responder às orações dos seus filhos. Então, meus irmãos, vemos que nessa parábola nós podemos extrair algumas lições importantes sobre a oração. Então nós podemos extrair desse texto algumas lições extremamente importantes para a nossa vida diária de oração. Vamos a elas? Em primeiro lugar, a oração é o antídoto contra o desânimo. Verso 1. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. A oração ela é um antídoto contra o desânimo. Ontem eu pregando ali no evento da SAF, peguei em Filipenses capítulo 4. E Paulo, ele pregando, ele diz divinamente inspirado, ele fala: não andeis ansiosos por coisa alguma. E a ansiedade é um problema gravíssimo, que hoje atinge várias pessoas. Mas a ansiedade nada mais é do que a falta de confiança em Deus. A W. Pink, no seu livro Fim da Ansiedade, ele chega a chamar a ansiedade de iniquidade imunda. Porque iniquidade nada mais é do que a falta de confiança em Deus. Você tira os olhos de Deus e começa a pôr os seus problemas os olhos nos problemas, e aí vem a ansiedade, vem as preocupações, você perde a paz. Só que Paulo ele não apresenta só o problema, ele apresenta também a solução.
ele fala que nós devemos orar e fazer as nossas petições com súplica e ações de graça. Então, o melhor remédio para um coração triste, desanimado, o melhor remédio para um coração ansioso, de fato, é a oração. Ore, meu irmão, busque a Deus. Se você está triste, desanimado, a oração é o antídoto. A oração é o remédio. Mesmo que a oração seja um exercício espiritual que demanda toda a nossa energia, o que nos leva ao esmorecimento não é a oração, mas a falta dela. O que nos leva a falta de energia, a frieza espiritual não é a oração, mas sim a falta dela. Você pode estar com pouca força, você pode estar se arrastando no chão, mas você precisa orar, meu irmão. Você precisa buscar a Deus, porque a oração é o melhor remédio para um crente desanimado. É quando deixamos de orar que somos suplantados pelo desânimo. Portanto, não deixe de orar, meu irmão. A oração é um dever. Ore, ore, ore e ore. É quando falta a oração em nossa vida que somos esmagados pelo esmorecimento. Sem oração, perdemos o vigor espiritual. Sem oração, não há poder para o enfrentamento das lutas e perseguições que sobrevêm. Sem oração, perdemos a conexão com as alturas. Então, o crente que não ora, meu irmão, está fadado ao fracasso. O crente que não ora, ele está vulnerável às ciladas do maligno, às astutas ciladas do maligno. O crente que não ora, ele está vulnerável a ser enganado por qualquer vento de doutrina. Por isso, meu irmão, a oração, ela é um dever. A oração, ela é um mecanismo da graça que Deus nos deixou para falarmos com Ele. E o que eu acho mais maravilhoso é que você pode orar no carro indo para o trabalho, você pode orar no ônibus, você pode orar na faculdade, você pode orar ali na linha de produção quando você está trabalhando. Deus, ele é um ser extremamente relacional, ele se relaciona com seus servos. E quando você ora, você clama, ele está ali pronto para te ouvir. Às vezes você quer agendar, marcar um encontro com um médico mais requisitado daquela cidade, só tem vaga para daqui a 6 meses, né? Ou então daquelas igrejas grandes, você quer marcar um gabinete pastoral, só que a igreja é muito grande, a agenda do pastor é muito lotada, e aí só tem a agenda daqui a 2, 3, 4 meses para você. Mas com o nosso Deus não. A partir do momento que você ora, que você clama, Ele te ouve. Ele te ouve, Ele inclina os seus ouvidos para ouvir a oração dos seus servos. Portanto, ore, meu irmão, porque sem oração, a oração, muitos dizem, é o oxigênio do crente, né? Você precisa de oxigênio, muitas das vezes, quando você está com dificuldade de respirar, você precisa do oxigênio para respirar. E a oração não é diferente, é o oxigênio do crente. O crente que não ora, ele vai mal. O crente que não ora, ele não está respirando, ele não está bem. Portanto, em primeiro lugar, a oração, ela é um antídoto contra o desânimo. Segunda lição importante que nós podemos tirar aqui desse texto. Em segundo lugar, a oração perseverante é um dever, que já foi falado aqui. Ainda está no verso 1, ele diz: disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar. É o dever de orar, sempre. É o dever, é uma obrigação. O dever que você tem todos os dias de bater o seu ponto lá no seu emprego, no seu trabalho, bater o ponto na entrada, bater o ponto na saída. Pois é, a oração não é diferente. Você precisa também marcar o seu ponto com Deus diariamente. Jesus poderia ter falado que a oração é um privilégio. E realmente é um privilégio a oração. Falar com Deus é algo extraordinário, é algo maravilhoso. Você fala nada mais nada menos com o Criador de todas as coisas,
com aquele que está com o governo de tudo sobre as suas mãos. E de fato, é realmente um privilégio, pois orar é falar com Deus. A oração é unir a fraqueza humana e a onipotência divina. Eu oro quando eu estou fraco, eu oro para um Deus onipotente, um Deus todo-poderoso, um Deus que pode resolver todo e qualquer problema. Orar é conectar o altar com o trono. Porém, Jesus afirmou que a oração perseverante é um dever, é uma obrigação, não é um pedido ou uma recomendação. Você não vai ver na Escritura um texto dizendo: olha, meus irmãos, se vocês quiserem, vocês orem. Olha, se vocês tiverem um tempinho na agenda de vocês, não esqueçam de orar. Não, mas quando a Bíblia fala de oração, é dever, está no imperativo: orai sem cessar. Deixar de orar é um pecado de omissão. É não apenas deixar de desfrutar de um privilégio, mas é também deixar de cumprir um dever. O tema da oração perseverante é uma das ênfases de Lucas. Você vê que no capítulo 11, glória a Deus aí, chuva, né? No capítulo 11 ele vai dar uma ênfase sobre a oração. Ele vai falar sobre a oração dominical, no capítulo 11, a partir do verso 1, do 1 ao 4, do 5 ao 8 também, vai falar sobre a oração, e do 9 ao 13. Lucas 11, ele vai dizer assim, a partir do verso 9: por isso vos digo, pedi e dá-se-vos-á. Buscais e achareis. Batei e abri-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E a quem bate, abrir-se-lhe-á. Então aqui a Escritura, ela lhe dá a certeza de que se você for ao encontro do Deus vivo e verdadeiro, você irá encontrá-lo. Buscar-me-eis e me achareis de todo o meu coração. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração, né? O Senhor diz. Então, tenha certeza de que quando você orar, você se encontrará com o Senhor. Ele estará ouvindo a sua oração. E a sua oração será respondida. Pode ser muitas das vezes não como a gente quer, mas Ele vai responder. Então Lucas, ele dá essa certa ênfase à questão da oração. E isso é maravilhoso, porque orar de fato é muito importante. Nós passamos a semana toda conversando, meus irmãos, com os nossos colegas de trabalho, a gente conversa com o nosso cônjuge, conversa com os nossos filhos, e muitas das vezes a gente esquece de conversar com Deus. Porque orar nada mais é do que você falar, conversar com Deus. E as nossas prioridades dos nossos relacionamentos muitas das vezes estão sendo outros. E muitas das vezes a gente deixa Deus de lado e não ora mais. Que Deus nos livre, meus irmãos, desse pecado de omissão, que é deixar de orar. Portanto, em primeiro lugar, a oração é o antídoto contra o desânimo. Em segundo lugar, a oração perseverante é um dever. Em terceiro lugar, a oração não é um pedido de um desconhecido a um magistrado injusto. Versos 2 a 6. A oração não é um pedido de um desconhecido a um magistrado injusto. Veja o que diz no verso 2 a 6. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele,
dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Ele, porém, por algum tempo não a quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha a molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz este juiz iníquo. Então, quando nós estamos orando, meus irmãos, fazendo as nossas petições de fato, nós não estamos orando, nós não estamos pedindo a alguém que não vai deixar de atender, que não vai atender os nossos pedidos. Nós estamos orando a um Deus todo-poderoso, que responde às nossas orações segundo a sua vontade. A parábola deixa claro o contraste entre a viúva e os escolhidos de Deus. A viúva, para ter o seu pedido atendido, ela teve que aperrear demais o juiz. Mas com os seus eleitos de Deus não é assim. A viúva é uma mulher desprotegida e indefesa, que não possui mais um protetor natural. Era viúva, o marido havia morrido. Ela não conhece o juiz, não é respeitada por ele, nem tem acesso ao tribunal. Jesus não diz que o povo de Deus é como essa viúva. Que contrastes encontramos aqui? Que contraste nós encontramos entre a viúva e os eleitos do Senhor? A viúva era anônima, desconhecida e desprotegida, mas nós somos filhos de Deus. Você é filho, meu irmão. Você é filho do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Se você se arrependeu dos seus pecados e entregou sua vida a Cristo, diz o Evangelho de João que é dado o poder de ser feito filho de Deus. A gente tem que acabar com essa mentira que muitos dizem por aí, que todos nós somos filhos de Deus. Isso é mentira. Nem todos são filhos de Deus. É dado a conhecer pela Escritura que só realmente é filho de Deus quem entrega a sua vida ao Senhor Jesus. Mas a todos os quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Portanto, aquela mulher, aquela viúva, ela era uma desconhecida. O texto é claro, o juiz não respeitava homem algum. Mas quando você eleva a sua oração, eleva a sua voz a Deus, você não é um desconhecido. Pelo contrário, você é filho. Foi Ele que te amou e te escolheu antes da fundação do mundo. Ele conhece o seu interior. Ele conhece, sabe exatamente como você é. Portanto, a viúva era anônima e desconhecida, mas nós somos filhos de Deus. Nosso nome está arrolado nos céus. A viúva não tinha acesso ao juiz. Nós temos livre acesso ao trono da graça por meio de Jesus Cristo. Você tem acesso, meu irmão, ao trono da graça. Você tem acesso ao trono. Você tem acesso a Deus Pai por conta do sacrifício de Deus Filho ali na cruz do Calvário em favor dos seus eleitos. A viúva não tinha amigo algum no tribunal. Não tinha alguém influente ali, uma peixada, né? Vamos dizer assim, falar no português bem claro. Ela não tinha uma peixada ali no tribunal, alguém que pudesse intermediar por ela para resolver a situação dela ali naquele tribunal. Portanto, a viúva não tinha amigo algum no tribunal. Nós temos junto ao Pai Jesus Cristo, o advogado justo. A viúva não tinha nenhum amigo, nenhum juiz ali que pudesse ajudá-la, mas nós temos o nosso advogado, que intercede por nós, que nos defende a nossa causa, que é o nosso mediador, nosso intercessor. Cristo, ele tem o seu tríplice ofício, né? Ele é rei, profeta e sacerdote.
Ele é o nosso mediador, Ele é o nosso advogado, Ele defende a nossa causa. Ele é o nosso irmão mais velho. Cristo é o nosso irmão mais velho. Não tem quando o irmão mais novo apronta, né, na escola, e aí vou chamar meu irmão mais velho para defender minha causa, vou chamar meu irmão mais velho para me defender. Pois é, Jesus é aquele irmão mais velho, né, que quando a gente faz alguma coisa, Ele nos defende. Ele nos perdoa segundo a sua graça e misericórdia, e Ele defende a nossa causa porque Ele é o nosso advogado. Ele é o nosso grande sumo sacerdote que nos assiste em nossa fraqueza. Ele não tinha nenhuma garantia ou promessa, ela não tinha nenhuma promessa, nenhuma garantia ou promessa do juiz em atender a sua causa. Ela não tinha nenhuma garantia do juiz. Olha, vai lá naquele juiz que ele vai resolver a sua causa. Ele é um juiz bom, ele é um juiz humano, que tem empatia, que resolve, que se compadece das pessoas. Ela não tinha garantia nenhuma disso. Portanto, a viúva, ela não tinha nenhuma garantia ou promessa do juiz atender a sua causa. Mas nós, meus irmãos, nós temos a Escritura, e nela está repleta de promessas. Nós temos a Escritura com centenas de promessas do cuidado generoso de Deus. Tem promessas na Escritura, meus irmãos, onde Deus Ele diz que Ele vai cuidar da gente, onde Ele diz que Ele vai estar todos os dias conosco até a consumação dos séculos, onde Ele diz que nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma. Ele diz que Ele vai suprir todas as nossas necessidades em Cristo Jesus. Portanto, há várias promessas na Escritura. Nós não somos como aquela viúva desconhecida, mas somos filhos do Rei, filhos do Pai Celestial. A viúva dirigiu-se a um tribunal, mas nós entramos confiadamente ao trono da graça. Hebreus 4, dos versos 14 ao 16. Não é qualquer pessoa não, irmão, não é qualquer um que tenha acesso ao trono da graça, não. Somente aqueles que se arrependeram dos seus pecados, entregaram a sua vida a Cristo e vivem uma vida de obediência à sua palavra, esses sim têm acesso ao trono da graça. Portanto, quando nós oramos, quando nós fazemos as nossas petições, nós oramos, nós elevamos a nossa voz a Deus. Nós não estamos orando a um juiz iníquo, a um homem mau. Nós estamos orando simplesmente ao nosso Pai, ao Deus vivo e verdadeiro, que pode resolver todo e qualquer problema seu. Portanto, a oração é um antídoto contra o desânimo. Em segundo lugar, a oração perseverante é um dever. Em terceiro lugar, a oração não é um pedido a um desconhecido, a um magistrado injusto. Em quarto lugar, a oração é um pedido dos escolhidos ao Deus justo. Note o que diz no verso 7. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-lo? Portanto, a oração é um pedido dos seus escolhidos a um Deus que é justo, meus irmãos. É um Deus que é justo. A um Deus que não compactua com o erro, com o pecado de ninguém. Há um Deus que é 3 vezes santo. Há um Deus que não é um menino e cumpre todas as suas promessas que está na sua palavra. Portanto, a oração é um pedido dos seus eleitos, dos seus escolhidos, a um Deus que é justo. Jesus faz aqui um claro contraste entre o juiz e Deus. O juiz é arrogante e egoísta, não teme a Deus nem respeita aos homens, era desprezível e nem sequer tinha amor pela justiça. Sentimentos de ternura,
de igual modo, eram completamente estranhos para ele. Só atendeu a viúva por medo de importunação e para ficar livre dela. Então o juiz só atendeu o pedido dela porque ele não aguentava mais aquela mulher todo dia importunando ele na porta da casa dele. Por isso apenas, para ela não aperrear mais ele. Olha, eu vou atender logo a causa dessa mulher, assim ela vai embora e não me importuna mais. Só atendeu a viúva por medo de importunação e para ficar livre dela. Até mesmo ao fazer justiça à viúva, ele fez por amor a si mesmo, e não por amor dela, não por consideração a ela. Ele fez porque ele já não aguentava mais aquela viúva enchendo a paciência dele. E não por senso de justiça ou amor a ela. Deus, porém, não é assim. Note o contraste entre o juiz e Deus. Deus, ele não é como esse juiz. Ele é o Pai de misericórdias, o Deus de toda consolação. 2 Coríntios 1:3. Ele responde à nossa oração porque nos ama. Ele tem pressa em fazer-nos justiça. Deleita-se em ouvir nossa voz e em socorrer-nos às nossas necessidades. Deus, ele tem prazer, irmãos, em ouvir a nossa oração. Ele tem prazer, meus irmãos, em respondê-las segundo a sua vontade. Deus, ele tem a alegria de quando ele vê, mesmo depois de um dia cansativo, que o seu servo teve no seu trabalho, faculdade, chega meia-noite em casa, aquele servo do Senhor, ele ainda busca forças para se ajoelhar e orar antes de dormir, nem que seja 5 minutos, ele tem prazer e alegria nisso. Deleita-se em ouvir a nossa voz e em socorrer-nos em nossas necessidades. David Neely tem razão ao dizer que se entendermos Deus como um Pai amoroso e não como um juiz severo, nós nos aproximaremos dele confiadamente em oração. Então, quando você ora a Deus, meu irmão, você não está orando para um estranho, você está orando ao Deus que te amou, que te escolheu, que te predestinou para a salvação. Tenha isso em mente. Você não está orando, você não está rezando, você não está orando a um Deus de madeira. Um dia desse eu vi um vídeo, o pessoal na igreja católica foi carregar uma santa de 40 mil reais, ela se esborrachou no chão e olha o prejuízo que tiveram. 40 mil reais a imagem de escultura. Está aí, ó, derrubou, caiu, e aí? Cadê o poder e a eficácia dela? Nós servimos a um Deus, meus irmãos, que ele é espírito. A Bíblia diz que ele é espírito. Nós não podemos enxergar ele, tocar fisicamente nele, mas nós podemos ter a plena certeza de que ele é real, que ele existe e que ele é poderoso para responder às nossas orações. Então, a oração é um pedido dos escolhidos ao Deus justo. Nós somos os escolhidos de Deus. Se Deus nos escolheu e escolheu-nos desde a eternidade, se Deus nos atraiu para si e nos atraiu com cordas de amor, se Deus já começou a boa obra em nós, e não só começou, mas há de completá-la até o dia final, então podemos ter a plena convicção de que ele ouvirá a nossa oração e se apressará em nos fazer justiça. Tenha certeza, meu irmão. Tenha certeza. Você é um eleito de Deus, você entregou sua vida a Cristo, tenha certeza de que Deus está ouvindo a sua oração. Não importa o tempo, 10, 20 anos, mas ele está ouvindo a sua oração. E no momento certo ele virá para fazer justiça e justiça aos seus escolhidos. Em quinto lugar, a oração não é atendida conforme a agenda dos homens, mas segundo a vontade soberana de Deus. Então, às vezes hoje eu dando um estudo lá em Pé do Galo, o estudo dizia que às vezes a gente não pode cair no erro e achar que Deus ele é um super mordomo,
Porque Ele vai resolver os nossos problemas quando a gente quiser, na hora que a gente quiser e como a gente quiser. Nós não podemos tratar Deus como um super mordomo, mas como o nosso próprio Deus, o Deus Todo-Poderoso, que Ele pode responder, vai responder as nossas orações assim, mas no tempo dEle e não no nosso. Então Ele responde às nossas orações não conforme a nossa agenda, não conforme o nosso tempo, não conforme a nossa vontade, mas de acordo com a vontade dEle, no tempo dEle. Deus Ele não vai responder a oração de crente birrento que fica chorando, fazendo confusão, porque eu quero agora, tem que ser agora. Nem vai nessa, nem cai nesse engano, nesse erro. Nós precisamos ter paciência e esperar a vontade de Deus se cumprir nas nossas vidas. Mesmo quando escolhidos de Deus clamam, mesmo quando os escolhidos de Deus clamam a Ele, dia e noite, mesmo sabendo que Deus os defende, nem sempre a oração é atendida imediatamente, ou como a gente quer, da forma como a gente quer. A demora de Deus, entretanto, não é prova da insensibilidade, mas da evidência e de sua sábia, generosa providência. Tem um texto que eu acho maravilhoso, que se encontra em 1 João 5. João 5, verso 14, que diz assim, a palavra do Senhor. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Então tem que ser de acordo com a sua vontade. Eu sempre costumo dizer que esse versículo aqui, ele é um complemento lá de Salmos 37. Porque tem aquele versículo lá do Salmo 37. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Mas não é todo desejo não, tá? Tem crente que olha ali, vai isolar o texto, né? Isola o texto e diz, olha, tudo que eu quiser, todos os desejos que eu tenho no meu coração, Deus vai cumprir, Deus vai realizar. Calma, não é bem assim não. A gente não pode isolar o texto. Texto sem contexto é pretexto para heresia. Às vezes o desejo do coração do camarada é largar a esposa para casar com uma mais novinha. O desejo do coração dele. Altamente pecaminoso, mas é o desejo dele. Aí ele olha e isola o texto. Oh, Deus vai satisfazer o desejo do meu coração. Negativo. Às vezes a irmã ora para Deus matar a outra porque está devendo ela. Acontece, irmãos. Acontece. Crente orar para Deus matar o outro porque está devendo, porque ofendeu o filho ou alguma coisa do tipo. Então a pessoa não pode simplesmente pegar aquele texto e isolar e dizer que Deus vai realizar todos os desejos do coração da pessoa. Nosso coração ele é pecaminoso. A Bíblia já diz que ele é desesperadamente corrupto, ele é enganoso. Mas se você pegar esse texto e complementar com esse aqui, a Bíblia responde à própria Bíblia, né? Se você pegar aquele texto e complementar com esse aqui, você vai entender. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Ah, entendi. Ele vai satisfazer o desejo do meu coração, desde que esses desejos do meu coração estejam de acordo com a vontade dEle. Então, meus irmãos, a oração ela não é atendida conforme a minha agenda, conforme eu quero. O Senhor Jesus no Getsêmani, ele chegou ali e disse, Pai, se possível afasta de mim esse cálice. Contudo que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Se o próprio Senhor Jesus ele orou e priorizou a vontade do Pai para a vida dele, quem somos nós para querer fazer diferente? Nós precisamos orar, meus irmãos, e priorizar a vontade de Deus para a nossa vida.
Deus, eu estou com esse emprego aqui, muito bom. Os benefícios são ótimos, mas me dá uma direção. É o que o Senhor quer realmente para a minha vida? É isso que o Senhor quer? Não me deixa tomar nenhuma decisão fora da tua vontade. É a oração que eu sempre faço. Deus, não me deixa tomar nenhuma decisão fora da tua vontade, mas uma decisão que esteja de acordo com a tua vontade e não com a minha. Porque às vezes, irmão, a gente não sabe o que a gente quer. Às vezes a gente é cabeça dura e acaba tomando decisões fora da vontade de Deus. Lá na frente a gente vai se quebrar. Portanto, é muito importante a oração, pedir um direcionamento, priorizar a vontade de Deus sempre para a nossa vida. A demora de Deus não é um indeferimento ao nosso clamor. Quando Ele demora, é porque está preparando algo melhor e maior para a nossa vida. Quando Ele demora, é porque Ele está preparando algo maior e melhor para você. Tenha paciência e priorize a vontade de Deus para a sua vida, meu irmão. Em sexto lugar e último, o fim dos tempos será marcado pelo declínio da fé, portanto, pelo esfriamento da prática da oração. Verso 18b. Lucas 18, verso 8b, perdão. 8b, diz assim: quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? É um questionamento, é uma pergunta aí que o Senhor faz. Então você vê que a tendência, a frieza espiritual do homem, a tendência é só piorar. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos irão se esfriar. Portanto, em sexto lugar, o fim dos tempos será marcado pelo declínio da fé, portanto, pelo esfriamento da prática da oração. Que Deus nos ajude, meus irmãos. Que Deus nos ajude a não deixar de orar. Que Deus nos ajude, mesmo na nossa pouca força, nós dobrarmos os nossos joelhos todos os dias e clamarmos e orarmos ao Senhor. Nós somos tão fracos, tão limitados, tão vulneráveis. Que Deus tenha misericórdia da nossa vida. O teólogo Warren Wiersbe, ele cita as 8 pessoas que foram salvas no dilúvio no tempo de Noé. Não foi achado fé na terra naquela época. Você tem noção do que aconteceu? Deus matou a humanidade toda. Crianças, jovens, adultos, e só sobrou 8 pessoas na terra. Porque tinham fé. As que morreram, nenhuma tinha fé, todas zombavam de Deus. E morreram por conta disso. E ele também cita as 3 que escaparam da cidade de Sodoma. Né? Que foi a família de Ló, né? Foi Ló e suas 2 filhas, né? No caso, porque a esposa foi olhar para trás, virou uma estátua. Nem a esposa de Ló estava com fé. Ela queria permanecer na impiedade daquela cidade. Quando o Senhor Jesus voltar, meus irmãos, que Ele possa encontrar fé em nós, Ele possa encontrar fé em mim, em você. Quando Ele voltar, que nós estejamos com a prática da oração ainda em dias. Eu queria encerrar, irmãos, fazendo apenas 2 aplicações. Ore todos os dias, primeira aplicação. Assim você mantém sempre a comunhão com Deus. Um filho não pode jamais viver longe do pai. Você é filho, você conversa com seu pai, com a sua mãe. Você precisa manter o diálogo em dia também com Deus, porque Ele é seu pai, Ele não é um estranho. Segunda aplicação, pode levar o tempo que for naquela sua causa específica. Aquela causa que você já está orando já tem algum tempo, pode levar o tempo que for, persevere na oração, não desista, porque no tempo de Deus, no tempo dEle, Ele fará justiça aos seus escolhidos. Amém?
Deus abençoe, meus irmãos. Deus aplique a sua palavra em nossos corações e que nós possamos manter a prática da oração em dia para a glória do nome dele. Amém?